Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e estamos também no YouTube, em digite @TV Câmara SJC. Eu sou Vieira Júnior, vou com vocês nesta quarta-feira, ou melhor, segunda-feira, até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o tatuado Bruno Castilho. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte nesta segunda-feira, de olho no calendário, segunda-feira. Qual é a próxima tatuagem, Bruno? Não sei, talvez... Ah, não, a próxima já sei, é o guaxinim aqui, ó, no braço, o guaxinim vestindo camisa social, de botão. Que espetáculo, hein? E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando. O papai do Lorenzo tá com a gente. Luizão, aquele soquinho maroto. Aê, Luizão, gente da melhor qualidade. O Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que gosta e acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? E olha só, a gente começa falando do Farmaconde Vôlei São José. O time do técnico Carlos Schwank venceu mais uma na Superliga e segue invicto na competição, hein? São José bateu lá no ginásio Galegão em Blumenau, os donos da casa pelo placar de 3-0, com parciais de 26-24, 25-17 e 25-18, chegando a 9 vitórias consecutivas em 9 jogos. E com o resultado, o São José chegou aos 26 pontos, mesma pontuação do líder Cruzeiro, que ontem, pela primeira vez, deixou de ganhar os 3 pontos, pois venceu apenas, entre aspas, o Suzano no tie-break por 3-2 e agora só fica na frente do São José. O Cruzeiro, por conta dos critérios de desempate. Você está vendo aí alguns lances da partida de ontem. São José atropelou. O primeiro set foi mais complicado, é verdade, 26-24, mas depois São José mostrou a sua superioridade e acabou vencendo lá no belo ginásio Galegão, em Blumenau, 3-0. São José é vice-líder só pelos critérios de desempate, hein, Brunão? Pela posição dos times na tabela, né, o vice-líder contra o vice-lanterna, a gente já tinha um prospecto, né, uma perspectiva do que poderia ser a partida lá em Blumenau. Então, o São José fez o dever não de casa, mas fez o que se esperava dele, venceu e encostou um pouco no Cruzeiro, aí, um pouquinho mais no Cruzeiro. Lógico que essa primeira parte, se terminando em primeiro, terminando em segundo, não faz tanta diferença assim. Acaba fazendo, acho que mais no final, mas é importante ficar no calcanhar do Cruzeiro, para o Cruzeiro saber que tem um time forte, que o São José tem um time forte e que pode, se chegar na final, se os dois cruzarem na final, ter aí um embate bem igualitário, né? Bem igual como teve já no Supercampeonato, na Supercopa do Brasil, entre São José e Cruzeiro. E na próxima quinta-feira, justamente Cruzeiro e São José, vai ser um confronto o mais esperado. Uma final antecipada, a gente pode dizer, né? Exatamente. E a questão que você falou, né, nesse momento não importa tanto. Realmente, em termos esportivos, não importa muito. Talvez o que importe mais é a questão psicológica, né? Por conta de você estar lá, ali pau a pau com o Cruzeiro. O Cruzeiro sempre estava na frente, um pontinho, né? Por conta de não ter perdido nenhum set, ou melhor, não ter perdido nenhuma partida por mais de um set. Aconteceu nesse final de semana, 3-2 para o Cruzeiro em cima do Suzano, e aí acabou perdendo esse um pontinho. Mesma situação da equipe do São José. Agora as duas equipes têm a mesma pontuação e só os critérios de desempate colocam o Cruzeiro na frente, mas em termos de pontuação eles estão todos iguais. Agora, Brunão, que diferença está fazendo no São José? Porque a gente viu, quando o Schwank chegou para o São José, ele estava administrando aí seleção e São José. O time deu uma patinada, era um começo de trabalho, mas a partir do momento que o Schwank permaneceu full time aí com o São José, a gente viu a evolução na reta final do Paulista e agora esse começo sensacional na Superliga, né? Não só o Schwank, né, mas outros jogadores também convocados para a seleção, enfim. Roque Brasília. Então, esse começo de temporada para o São José, assim como a temporada passada, é um pouco mais difícil, né? Então tem que ter um pouco de paciência com esse começo de temporada do São José, assim como foi o ano passado, foi um pouquinho difícil, mas essa temporada já conseguiu um passo além no Paulista, que na temporada passada caiu nas quartas de final. Esse ano, nessa temporada, foi até a semifinal
E esse ano, né, nessa temporada, na Superliga, parece que em comparação com a temporada passada, chega com um pouco mais de cancha, né? Chega um pouco mais de cacife aí para poder roubar ou tentar roubar essa hegemonia do Cruzeiro. E o Bernardinho está tentando convencer o Douglas Souza a ver se volta para a seleção. O Douglas Souza, neste momento, irredutível em voltar à seleção, mas está tentando ali no processo de convencimento. Mas isso a gente vai ver lá para frente no projeto olímpico do Bernardinho, que assumiu a seleção brasileira, voltando à seleção brasileira masculina de vôlei. E para a próxima temporada, rapidinho, só no Paulista, o Schwank já não tem vínculo com a seleção brasileira, né? Então, para o Paulista na próxima temporada, até quero ver como é que vai ser o começo. Aí sim, o Schwank desde o começo fazendo o trabalho do São José, assim, nessa pré-temporada até no Paulista. Vamos ver se o São José vem mais forte no Paulista do que nas últimas temporadas. Piteco, por favor, coloca pra gente aí os jogos do São José. Aí, ó, o São José venceu aí o último jogo contra o Blumenau, dia 11, próxima quinta-feira, 21 horas, ginásio do Riacho, lá em Minas Gerais. Teremos Cruzeiro e Farmacon de Vôlei, como o Brunão disse, nesse momento é uma final antecipada, vai ser de arrepiar esse jogão aqui na sexta-feira, dia 12, a gente vai trazer todas as informações desta partida e quem sabe o São José dia vencendo... 12 ou dia 11? Não, o jogo é dia 11 e a gente vai mostrar no dia 12. Ah, tá bom. Presta atenção no programa, Bruno. É o seguinte, classificação, Piteco. Vai, Piteco. Olha só, Cruzeiro e Farmacon de Vôlei, as duas equipes com 26 pontos, 9 jogos, 9 vitórias cada um. O São José e a equipe do Farmacon de Vôlei, 27 sets vencidos. A diferença é que, ó, nos saldos, nos sets contra, o Cruzeiro perdeu 4, o São José perdeu 7. Aí no modo average, aqui que é a divisão dos sets pró contra os sets... a divisão de 20 dos sets contra os sets contra, dá 6, embanando tudo, mas é isso. Dá esse valor aqui, que é o set average, aí a equipe do Cruzeiro seria o saldo de sets, como se é o saldo de gol no futebol, é o saldo de set. Isso, é exatamente isso. É 27 aqui, 27 sets pró contra, dividido por os sets contra, dá esse valor aqui, 6,75, e aqui, ó, 27 dividido por 7, dá 3,86, por isso o Cruzeiro fica na frente do São José, tá certo? Informações do vôlei aqui dentro do nosso Hora do Esporte, que faz a primeira pausa agora, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Você percebeu aí, tivemos uma queda de energia aqui no estúdio, mas agora tudo está reestabelecido, estamos de volta e a gente vai continuar falando aí sobre São José. Aliás, a gente não sabe exatamente de onde parou, então vamos fazer o seguinte, Bruno, olha só, falando do São José, porque no último sábado a Águia do Vale realizou aí o seu 5º jogo treino em preparação para a estreia na Série A2, jogando lá em Resende contra o Boa Vista de Saquarema. São José venceu por 2-0. Os gols foram marcados na segunda parte do jogo, já com os times modificados em relação ao que começaram, e foram marcados pelo atacante Luan Lúcio e o meia Manu, que foi promovido aí das categorias de base do São José. Essas informações foram trazidas pelo nosso companheiro de imprensa, o querido Valtencir Vicente, que comanda brilhantemente o site jogandojuntos.com, até porque a diretoria do São José está escondendo aí, e tá na dela, tá certo, ela está querendo esconder o máximo de informações do São José nesse período de preparação, para não dar arma pro bandido, não dar arma pro time da estreia da Série A2, que é o Noroeste, né, Brunão? A gente sempre fala, a gente estava falando até antes de ter esse problema técnico, de que quando o time perde é porque a diretoria limita e fala assim, foi um bom jogo. Mas quando ganha, pelo menos o resultado o pessoal informa, né? 2-0 para o São José. O São José que ainda está invicto nessa fase aí de jogos, treinos. Mas além do resultado, né, essas questões esses testes vão além do resultado. É importante para o time pro Ricardo Costa saber o time que ele tem na mão, as peças que ele tem na mão. A gente falava, né, que o Ricardo Costa teve esse problema com o lateral direito, que teve uma fissura no pé, que está fora do time, então ele vai ter que juntar as peças dele. Ele já treinou, quando a gente foi acompanhar o treinamento na última semana, que ele fez um treino com 3 zagueiros, né? Diferente da proposta do que ele está acostumado a jogar e de que ele jogou no campeonato da Copa Paulista, o Campeonato Paulista do ano passado. Então, talvez essa seja
esses testes sejam justamente para que ele consiga fazer essa modificação no time, né? Talvez jogar com 3 zagueiros, testar a exaustão mesmo, para que quando entre valendo no dia 17 não tenha falhas. Você falou que o São José está invicto aí em relação a jogos treino. O São José, a primeira movimentação que o São José fez foi contra o Sub-20 da Ponte Preta, que está jogando a Copinha. O São José venceu por 1-0. Depois enfrentou o São Bernardo Futebol Clube, né, o Tigre do ABC, o clube empresa lá de São Bernardo, o time que é de Série A1, ficou no empate em 1-1. Depois enfrentou o Esporte Clube São Bernardo, que aí sim é o time de Série A3, né, o time que disputou com o São José ano passado aí, acesso para a Série A2. Este o São José venceu por 3-2. Depois ficou no empate magro, 0-0 contra o Rio Branco de Americana e agora contra o Boa Vista. Amanhã, Brunão, terça-feira, os reservas da equipe do São José, ou melhor, aqueles que vêm sendo utilizados menos pelo Ricardo Costa, devem fazer uma movimentação contra o time do Joseense, que vai disputar a A4, que é o quê, inclusive? É o Campeonato Sulfitão 2024. Vem aí, Sulfitão 2024. E o mascote da Série A4 será o Chamequinho. Que beleza! E depois, na quarta-feira, o São José, quarta-feira, dia 10, o São José enfrenta a equipe da Portuguesa, outro bom teste para a equipe do São José. Em relação ainda a esse jogo contra o Boa Vista, os gols do São José saíram na segunda metade aí da movimentação, onde os times já estavam com a maioria dos seus jogadores considerados reservas. Na primeira parte foi 0-0 com os times considerados titulares. Cerca de 80 minutos de bola rolando aí para os times titulares. Só quando entraram os reservas de ambas as equipes é que o São José acabou vencendo essa partida, Brunão. O Boa Vista é a primeira divisão do Rio também, exato, né? É um bom teste. Eu vejo a primeira divisão do Rio de Janeiro mais ou menos medindo forças com a Série A2 do Campeonato Paulista, né? Tirando os 4 grandes do Rio de Janeiro, você pega o resto, os outros times, né, os times medianos, eles medem força mais ou menos com a Série A2 do Campeonato Paulista. Mas ainda assim é um bom teste para o time do São José, que agora pega a Portuguesa, que é um time de Série A1. A Portuguesa está tentando montar um time aí forte para, ao meu ver, no primeiro momento aí, tentar se manter na primeira divisão do Campeonato Paulista e talvez galgar aí, pegar voltar à Série D do Brasileiro, enfim, tentar uma posição melhor já mirando o ano que vem. Brunão, pra gente não esquecer, a gente ficou devendo na última sexta-feira. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Zicão do Telespar, que encontrou com o Brunão lá no último treino do São José, que você foi fazer a matéria por lá na Vila Cristina, né? Isso. Lá na Vila Cristina, o Zicão foi lá, encontrou com o Brunão, tirou uma foto, falou que assiste aqui o nosso Hora do Esporte. Zicão, obrigado pela sua audiência. Um abraço pro tio Mauro também, o tio do nosso Luizão aqui, tá sempre acompanhando o nosso Hora do Esporte. Você também tem um abraço para dar, E também pro Josias, o motorista de Uber que lá em Taubaté me levou pro Sesc e me trouxe do Sesc. Praticamente foi meu motorista particular durante um dia. E é daqui de São José? E é daqui de São José, exatamente. Que beleza. Passeando lá em Taubaté, o Josias? Josias. Grande Josias, um abraço para você, obrigado aí pela audiência. Brunão, ainda falando de Série A2, a diretoria do São José anunciou os preços dos ingressos para os jogos em casa no estádio Martins Pereira para a disputa da Série A2. Vamos conferir aqui a tabelinha dos valores atualizados aí para a Série A2. Então aqui, ó, arquibancada, R$ 25,00 o valor da inteira, R$ 12,50 a meia entrada. Escadão, o escadão é aquele lugar ali, ó, entre as cadeiras numeradas e os vestiários, aquela curvinha ali, onde antigamente tinha... A esquerda das cadeiras, né? Isso, a esquerda das cadeiras, se você olhar de dentro do campo, tá à direita, né? Assim, aquela curvinha ali, onde antigamente tinha o escadão de entrada para o Martins Pereira, né? Hoje não tem mais, porque a entrada é do outro lado, mas antigamente, que era chamado mesmo de escadão, porque era a entrada do Martins Pereira, agora ele tem aquela curvinha, aliás, sempre teve a curvinha, só que agora tem ali a divisória por conta dos novos vestiários e as cadeiras. Aquele espaço ali está custando R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00. Aí você vai falar assim, pô, mas lá é arquibancada normal, por que custa mais caro? É porque exatamente naquele setor tem os principais banheiros do estádio Martins Pereira e também tem a maior lanchonete, está localizada ali. Então tem esse atrativo aí, tem esse benefício, vamos chamar assim, por isso que custa um pouquinho mais caro. Também R$ 5,00 a mais para você ter o banheiro ali perto, você ter a lanchonete mais perto ali, por R$ 5,00 de repente vale a pena você pagar 30 a inteira, 15 a meia e as cadeiras, R$ 50,00 a cadeira, 25 a meia entrada aí para aqueles que têm direito. Acho que ficou de bom tamanho para uma Série A2, né, Brunão? Uma Série A2 é válido e ainda tem os sócios torcedores também, né? Tem um plano aí de sócio torcedor. Aliás, tem uma novidade no plano de sócio torcedor que é o Mirim, né? Quem tem, acho que, se eu não me engano, o plano mais alto, o ouro, pode
acrescentar a criança também, pode colocar a criança também no bojo ali, enfim, com ingressos. Muito bacana o que o time a diretoria do São José está fazendo, e para uma Série A2 o preço está de bom tamanho. Maravilha. Então tá aí os novos preços, não aumentou muita coisa não em relação... porque também o São José fez promoção de ingresso na reta final aí de Copa Paulista e também de Série A2. Então tá dentro do normal. Aliás, a federação, se eu não estou enganado, estipulou como valor mínimo de Série A2 R$20 os ingressos. O São José colocou a 25, eu acho que tá de bom tamanho aí para você, torcedor, acompanhar o time na Série A2, tá certo? Brunão, olha só que interessante. Nesse final de semana todo mundo viu, né? Tava todo mundo queria saber quem seria o técnico da seleção, e a CBF divulgou que o Dorival Júnior, atual técnico do São Paulo, será o técnico da seleção brasileira de futebol na disputa das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil está atrás da Venezuela, que fazem a Copa do Mundo 2026, que será... Venezuela não, né? Está atrás da Venezuela. Venezuela mesmo, que fazem. Então o Dorival já vai assumir a seleção brasileira para a disputa das eliminatórias, visando obviamente a Copa de 2026, que será nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Uma várzea. 48 seleções. Não, 48 seleções, vai ser uma festa, né? A Copa do Brasil vai ficar pequena perto da Copa do Mundo. Mas o detalhe é o seguinte: agora, Brunão, você sabia que o Dorival Júnior jogou pelo São José em 2 oportunidades? O Dorival Júnior, que na época só era chamado de Júnior, jogou em 2 oportunidades por aqui, ó, em 88 e 1997. Vestiu a camisa do São José por 34 vezes e marcou. Olha aí, olha o Júnior aí, ó, a carinha dele, ó. Ele que é sobrinho do Dudu, ídolo do Palmeiras. O detalhe é o seguinte: marcou 4 gols com a camisa do São José. O então Júnior, quando jogou aqui, quando o jogador era chamado mesmo de Júnior, e o Dorival Júnior agora é técnico da seleção brasileira, Brunão. Muito bacana, né? O Dorival também, que já passou pela Matonense, enfim, brilhou aí pelo interior de São Paulo. Como técnico, foi técnico do Santos, com grande sucesso. No Ceará fez um bom trabalho, o Flamengo, e agora chegou o ápice aí, né? Muita gente criticou o Dorival por ter aceitado a seleção brasileira, ou, na verdade, deixado o São Paulo para aceitar a seleção brasileira, mas que técnico que não gostaria de dirigir uma seleção brasileira. Só o Muricy que disse não. O Muricy disse não, mas... mediante as circunstâncias. Enfim, por acordos que não, segundo ele, né, acordos que a CBF acabou não cumprindo. Mas boa sorte ao Dorival aí, que seja de muito sucesso a passagem na seleção brasileira e que a seleção brasileira volte a vencer nas eliminatórias. Pelos últimos trabalhos que o Dorival fez, tanto no Flamengo quanto no São Paulo, a gente pode criar esperanças e boas expectativas com a seleção brasileira, que com o Diniz realmente não vinha dando muito certo. Brunão, para a gente fechar esse segundo bloco, ainda no assunto São José, tem a ver com o São José, é que também nesse final de semana nós perdemos aí Mário Jorge Lobo Zagallo, tetracampeão mundial de futebol com a seleção, como jogador, treinador e também diretor de seleções. Ele estava junto também como diretor. O homem chegou a 7 finais de Copa do Mundo, ganhou 4. É mole ou você quer mais? O Zagallo, sem dúvida, é um ícone do futebol mundial. Agora, você sabia que o Zagallo, ele enfrentou o São José em 3 oportunidades, 2 delas aqui no Martins Pereira, Brunão? Não, quer dizer, eu sabia de uma só, de 99. De 99. Pois é, olha só. A primeira vez foi no dia 5 de setembro de 1990. Pela 3ª rodada do Brasileirão daquele ano, no Martins Pereira, Zagallo era o técnico do Vasco. Você está vendo aí, você viu aquela imagem do Vasco? O Vasco publicou aquela imagem no seu Instagram em homenagem a ele. O Vasco e São José terminou empatado essa partida em 0-0, uma partida ruim para danar, como disse o Valtencir Vicente no seu site. Agora, no dia 24 de janeiro, na estreia do Paulistão daquele ano, de 1999, Zagallo era o técnico da Portuguesa. Você vai ver depois dessa foto do Vasco, tem a foto dele lá dirigindo a equipe da Portuguesa. Na estreia desse Paulistão de 99, no Canindé, São José perdeu por 2-0. Aí, ó, o Zagallo como técnico da Portuguesa. Em compensação, o Zagallo retornou ao Martins Pereira no dia 10 de fevereiro do mesmo ano de 99 e perdeu para o São José por 1-0 naquela oportunidade com o gol do Márcio Mexerica, hein, Brunão? E a curiosidade é que o Zagallo veio jogar, né, treinar times contra o São José, representando 2 times lusos, né? O Vasco da Gama e a Portuguesa de Desportos. Muito bacana esse toque histórico aí da cidade, a relação da cidade, mesmo que um pouco, né? A pouca coisa que tem, mas saber que o Zagallo já pisou no estádio Martins Pereira por 3 oportunidades. E esse time do Vasco não era qualquer time, não. Olha só o time do Vasco daquela época que empatou 0-0 com o São José. O Acácio no gol, terceiro goleiro da Copa de 90, esteve lá
com o elenco do São José. Não era pra estar, mas tava, né? O Luiz Carlos Vinck, Célio, Quinhones, lembra que o Quinhones era jogador do Vasco da Gama? Tinha o Cássio, Zé do Carmo, Marco Antônio Boiadeiro estava nesse Vasco, o William, Sorato e Roberto Dinamite, além do Sony Anderson, era o time do Zagallo, esse Vasco de 1990 que esteve no Martins Pereira e empatou 0-0. Que era atual campeão brasileiro na época, pois é. Foi campeão brasileiro de 89 e o campeonato foi 90. Pois é, só tá faltando o Bismarck aqui, um nome forte daquele 1990 do Vasco, mas tinha Sorato, Roberto Dinamite, o maior nome do Vasco, Roberto Dinamite estava aqui, jogou no Martins Pereira e o Zagallo de técnico. Muito bacana, história para você envolvendo personalidades que passaram por São José dos Campos. Um virando técnico da seleção, outro que foi técnico vitorioso, que nos deixou aos 92 anos, tá certo? Vamos fazer o seguinte, Brunão, vamos para o último intervalo do dia. Na volta tem informações da Copa Capivara. A Copa Capivara começou, hein? E também o basquete, o São José venceu o Corinthians. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando agora de basquete pela 18ª rodada do NBB 16. O São José Basquetebol voltou a vencer na competição depois de 4 derrotas consecutivas. Em partida realizada no ginásio do Parque São Jorge, o ginásio Vlamir Marques, o time do técnico Sebastião Figueiredo, venceu o Corinthians pelo placar de 89-77 e se manteve na 9ª posição com 55,6% de aproveitamento, somando agora 10 vitórias e 8 derrotas. Esse jogo que era um confronto direto entre as duas equipes. O São José era 9º, enfrentando o Corinthians, que é o 10º, atual 9º e 10º colocado. Brunão. A gente falava aqui que os times eram bem iguais, né? Seria um confronto bastante igual, como se mostrou, né? Um confronto que o São José conseguiu a virada do placar, mas os dois times, pela pontuação, ficaram praticamente iguais, né? Então, mas é uma importante vitória para o São José que começou mal, teve uma reação muito boa, voltou a entrar numa descendente. Agora, quem sabe essa vitória fora de casa não seja de novo uma subida para o São José nessa segunda perna do campeonato. Brunão falou desse altos e baixos aí do São José. Antes de eu falar dos altos e baixos, rapidinho, para quem gosta de basquete, gosta de números, São José foi buscar o resultado, hein? Porque a partida foi 89-77 para o São José, mas o primeiro tempo foi todo do Corinthians. Primeiro quarto, 21-17 Corinthians, segundo quarto, 26-22 também para o Corinthians, levou a partida para o intervalo com 47-39 para o timão do basquete. Terceiro quarto, essa pecada do São José virou o placar já no terceiro quarto, 22-13 para o São José, levando o jogo para o último quarto em 61-60 para o São José. E aí, no quarto, o último e derradeiro, o São José acabou vencendo por 28-17, placar final 89-77. Principais pontuadores do São José: Figueiredo, 18 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. O Leonardo Lema, o argentino, double-double para ele, 15 pontos, 11 rebotes e 3 assistências. Bota pra cá, Biteco. Renato Carbonari com 15 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. O cestinha da partida foi o Cauê Borges, que é a cara da ex-mulher do Carlos Alberto de Nóbrega. Impressionante. Ele tem 22 pontos e 3 assistências. Ele que é filho do Chuí, jogador histórico aí do basquete, Cauê Borges, filho do Chuí, bom jogador. O Campos, 21 pontos, 2 rebotes e 4 assistências. E o Rafael Hetzheimer tem 13 pontos, 7 rebotes. Foram os melhores pontuadores da partida. Piteco, coloca pra gente, por favor, os jogos do São José nesta competição. O Brunão falou aqui, ó. São José veio numa boa toada aqui contra os times do Rio. Bateu o Flamengo, bateu o Botafogo, bateu o Vasco em casa, depois bateu o Basquete Cearense fora de casa, venceu o Brasília, aí perdeu para o Pinheiros, voltou a vencer contra o Mogi, que é o lanterna da competição, aí veio uma sequência de 4 derrotas, mas parou nesta vitória de ontem contra a equipe do Corinthians e vai enfrentar o Corinthians de novo, próximo dia 9, 20 horas, o próximo dia 9 conhecido como amanhã também, né? 20 horas, o Corinthians agora aqui em São José dos Campos. Brunão. Mais uma boa chance aí para o São José conseguir mais uma vitória, né? Agora jogando em casa. Corinthians e São José, que desde o Campeonato Paulista dessa temporada estão fazendo jogos muito parelhos, né? Muito iguais aí e bons jogos, né? Tirando o primeiro jogo lá da primeira fase do Campeonato Paulista, que foi um placar bem baixo, com muitos erros dos dois. Placar de chupetinha. Muitos erros dos dois times. Então, agora acho que os dois times voltaram a fazer bons jogos. Quem for ao ginásio amanhã, no ginásio Lineu de Moura, vai ver com certeza um bom jogo. Você vai lá, né, Brunão?
Vou? Tô escalado? Tá escalado. Tô escalado. Tá escalado. PT, coloca pra gente aqui a classificação do NBB depois dos jogos de ontem. O Flamengo segue líder, 88,9% de aproveitamento. Minas, Franca, Vasco. São José ganhou do Flamengo, ganhou do Vasco, hein? Paulistano perdeu, Unifacisa perdeu também. Bauru perdeu também. Fortaleza, o São José permanece aí na 9ª posição, agora com 55,6% de aproveitamento. Corinthians é o 10º, 44,4% de aproveitamento. Esta é a campanha do São José dentro do NBB 16, tá certo? Brunão, pra gente fechar o Hora de hoje, olha só, hein? Ela voltou, começou neste último final de semana a 4ª edição da Copa Norte, apelidada carinhosamente aqui no nosso Hora do Esporte como a Copa Capivara. A edição deste ano conta com 16 equipes, divididas em 4 grupos com 4 equipes cada. As equipes se enfrentam dentro do seu grupo, né? Os times dentro do grupo se enfrentam em turno único e os 2 melhores de cada grupo avançam para as fases de quartas de final, semifinal e final, todos em jogos únicos. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro nos grupos. Os grupos da Copa Capivara são 4 grupos, como eu disse, A, B, C e D. Grupo A, Vila Maria, Estrela do Vale, Freitas e Vila Machado. Grupo B, Monteiro Lobato, Cartel do Norte, que beleza, Vila São Geraldo e Frigorífico. Grupo C, Guarani, Vasquinho, Boa Vista e Mineirão. E no grupo D, Santa Cruz, Bandeirantes, Unidos do Banhado e Sem Noção. Primeira rodada, o nosso Israel fez aqui, coloca pra gente, meu caro Piteco, olha só, jogos de ontem, primeira rodada, pelo grupo A, o Vila Maria sapecou o Estrela do Vale por 9-0, o Freitas bateu por 5-3 o Vila Machado, o Monteiro Lobato, aí já pelo grupo B, Monteiro Lobato 3-1 no Cartel do Norte e o Vila São Geraldo perdeu em casa para o Frigorífico 3-1. No grupo C, Guarani 0, Vasquinho 4, Boa Vista 1, Mineirão 3, pelo grupo D, Santa Cruz 1, 3 para o Bandeirantes e Unidos do Banhado 0, o Sem Noção 1. Esses os jogos da primeira rodada da nossa querida Copa Capivara. Está agitando e teve uma piracema de gols, hein, Brunão? Pois é, muitos gols. O time do Sem Noção, pelo jeito, não é tão sem noção assim, conseguiu a vitória aí na primeira partida. Então, é muito bacana ver o Campeonato Amador das cidades, né? Os campeonatos por aí rolando, muito bacana. A gente que já cobriu uma final da Copa Capivara, a gente, quem sabe aí, vai cobrir mais uma final. Espero que sem chuva dessa vez, porque quando a gente foi cobrir lá, caiu o mundo. Afogou a capivarinha. Quase que afogou a capivara. Vê que elas são acostumadas a nadar, né? Talvez seja por isso também ter caído o dilúvio lá. Por isso que elas se deram bem, a nossa capivarinha, uma festa aí na grande final, foi uma febre realmente, e o nome pegou mesmo, o pessoal gostou da alcunha de Copa Capivara, já não é mais Copa Norte, agora é Copa Capivara, a Copa Norte de Futebol Amador, 4ª edição, e claro, a gente vai trazer as informações atualizando para vocês aqui os resultados. Próximo final de semana acontece a 2ª rodada da Copa Capivara, a Copa Norte, tá certo? Brunão, vambora? Vambora! Vambora antes que acabe de novo, né? Que beleza, no pique. Brunão, grande abraço para você. Quarta-feira estaremos de volta trazendo mais informações. Você estará lá no jogo São José e Corinthians, vai trazer todos os detalhes desse jogo e muito mais. Tem a preparação aí do São José contra o jogo da Ponte, contra a Portuguesa. Enfim, tem muito assunto para a gente abordar na próxima quarta-feira. Grande abraço, até lá, Brunão. Um abraço, até quarta-feira que vem. Eu vou encerrar rápido antes que as luzes apaguem. Que beleza, vai apagar já, porque a gente vai embora já. Luizão, aquele abraço, hein? Aquele soquinho maroto. Aê, beleza. Como é que tá o Lourenço? Tá bem? Grande Lourenço, o mascotinho da Hora do Esporte, tá só crescendo, tá bonitão, firme e vistoso, o nosso querido Lourenço. Vamos trazer de novo aqui o mascotinho que fez sucesso aqui, o nosso querido Lourenço, tá certo? Gente, vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na próxima quarta-feira. De minha parte, grande abraço, até lá, tchau, tchau.